Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berg Figueiredo, professor de Química, e vamos para mais um Se Liga na Química. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os aminoácidos, uma função mista onde nela eu vou ter a presença dos ácidos carboxílicos e a presença da função amina. Então, sem muita enrolação, produção, puxa a vinheta! Como foi dito inicialmente, vamos ter os aminoácidos toda vez que temos um composto químico onde o carbono vai estar ligado ao grupo dos ácidos carboxílicos, ao grupo carboxila, e esse mesmo carbono vai estar ligado ao grupo das aminas. Daí o nome aminoácido. Amino de amina e ácido de ácidos carboxílicos. Embora a gente tenha uma gama muito grande de aminoácidos, a nível de vestibulares, vamos dar ênfase a 20 tipos de aminoácidos, o que chamamos de aminoácidos proteicos, justamente porque esses aminoácidos podem fazer ligações um com o outro, formando justamente as proteínas. Os aminoácidos proteicos, também chamados de alfa-aminoácidos, são definidos em 20 tipos. Tem esse nome de alfa-aminoácidos justamente porque o meu grupo amina está ligado ao primeiro carbono ligado ao grupo dos ácidos carboxílicos, que na química também é chamado de carbono alfa. Daí o nome, de alfa-aminoácidos. Esses aminoácidos são classificados em duas categorias: os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo ele não consegue produzir. E para poder eu ter esse meu aminoácido no meu corpo, eu vou ter que consumi-lo na dieta, consumi-lo na alimentação. Exemplo clássico dele: a leucina, a isoleucina, a valina, que são classificados como aminoácidos do crescimento, vão justamente auxiliar na construção muscular. E por sua vez, nosso corpo não produz ele. Eu vou ter que me alimentar para poder obter esses tipos de aminoácidos. Exemplos clássicos disso são os famosos BCAA, traduzindo aí do inglês, aminoácidos de cadeia ramificada. Sem ganhar nenhum patrocínio, eu tenho aqui um exemplo de um BCAA, tá, gente? BCAA, onde podemos perceber que nas suas informações nutricionais, eu vou ter justamente aqui esses aminoácidos que eu acabei de citar: a leucina, a isoleucina e a valina. Justamente aminoácidos do crescimento que vão dar aquele aumento de massa muscular, e são aminoácidos essenciais porque o nosso corpo não produz. Por sua vez, eu vou ter também os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo ele consegue produzir. Um exemplo clássico disso é a cisteína, presente, por exemplo, no fio capilar. Eu não preciso comer cabelo para poder produzir cabelo. Isso são então os aminoácidos não essenciais, aquele aminoácido que o nosso corpo consegue produzir por conta própria. Quando falamos de aminoácidos essenciais e não essenciais, tem uma pequena observação para a arginina. A arginina ela é considerada condicionalmente um aminoácido essencial. Embora o nosso corpo produza esse aminoácido, ele produz uma quantidade muito abaixo do que o nosso corpo precisa. E por esse motivo, esse aminoácido precisa ser obtido também na alimentação. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar lá os 20 aminoácidos proteicos, já divididos em essenciais e não essenciais. E se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana, vídeo de química
para você. Outro ponto importante é que os aminoácidos podem ser agrupados de acordo com as características de sua cadeia lateral. Justamente esse R que eu vou ter aqui ligado ao carbono, que está ligado ao grupo amina e o grupo dos ácidos carboxílicos. De acordo com as características dessa cadeia carbônica, os aminoácidos podem ser classificados em polar e apolar, se vai ter a presença ou não de um elemento químico de alta eletronegatividade, ou se é formado por uma cadeia carbônica, né, hidrocarbonetos. Também pode ser classificados em ácidos e básicos, se por sua vez essa cadeia carbônica vai apresentar um grupo que se comporta como um ácido ou um grupo que se comporta como uma base. Vale lembrar que os aminoácidos já apresentam aqui o grupo dos ácidos carboxílicos e aqui o grupo das aminas, que quimicamente são classificados como grupo ácidos e básicos. E por esse motivo, essa partezinha aqui já é classificada como um grupo anfótero, justamente porque tem uma parte ácida e uma parte básica, né, na mesma estrutura carbônica. Que aí fica até a dica, viu? Toda vez que a gente vê na ciência a palavra palavra anfi sempre vai significar lá 2 em 1. Daí termos como anfíbio, aquático e terrestre. Daí termo como anfifílico, polar e apolar. Na química orgânica, vou ter os termos anfóteros. É justamente a parte ácida e a parte básica, ou seja, ele tem um lado ácido e um lado básico na mesma estrutura carbônica. Um ponto importante sobre os conceitos de ácidos e bases, que vale lembrar que na química vamos ter 3 definições de ácidos e bases. Vamos ter os mais conhecidos, que é o conceito de ácidos e bases diarrênio, né, que são compostos que têm a capacidade de ionizar o cátion H+, ou dissociar o ânion OH-. Mas além dos conceitos de arrênios, também vou ter os conceitos de ácidos e base de Bloch e de Loren e os conceitos de ácidos e base de Lyons, que são justamente compostos químicos que têm capacidade de doar prótons ou receber prótons, e compostos químicos que têm a capacidade de doar elétrons ou receber elétrons. Quando falamos de aminoácidos, um dos pontos mais importantes sobre os aminoácidos são as suas reações químicas, onde a partir das reações entre aminoácidos vamos poder formar as proteínas. De modo bem simples, para você que está do outro lado poder entender, eu tenho aqui 2 aminoácidos. Aqui eu tenho a alanina e aqui eu tenho a glicina. Por sua vez, como é que ocorrem as reações entre aminoácidos? Lembra um ponto importante, que reações entre aminoácidos são reações de desidratação. Ou seja, eu vou produzir água durante o processo reacional. E de maneira bem fácil, o que é que vai acontecer? Essa minha hidroxila do grupo dos ácidos carboxílicos vai justamente interagir com esse hidrogênio do meu grupo amina. E justamente nessa interação aqui, ó, eu vou ter a formação da água. Com a saída da água, eu vou ter, por sua vez, a formação desse carbono com a carga positiva, já que o oxigênio, ao sair, ele vai pegar os hidrogênios do carbono para ele, deixando o carbono aqui, ó, de carga positiva. E por sua vez, do outro lado, quando o hidrogênio vai embora, o nitrogênio, por ser mais eletronegativo, ele vai lá e pega os elétrons do hidrogênio para ele, ficando com esse sítio aqui de carga negativa. Por sua vez, eu vou ter aqui, ó, um carbono de carga positiva e o nitrogênio de carga negativa. E de maneira simples, para você poder entender, de acordo com a teoria, né, das forças eletrostáticas, cargas opostas se atraem e eles dois aqui a gente vão formar uma nova ligação química, né? A ligação aqui, ó, do carbono com o nitrogênio.
para ficar mais fácil de entender, né? É como se eu tirasse a hidroxila de um lado, tirasse o hidrogênio do outro aminoácido e o que sobrou eu vou unir. Por sua vez, as ligações entre aminoácidos na química são chamadas de ligações peptídicas. Justamente um conjunto de várias ligações peptídicas é que justamente formam as proteínas. Ou seja, as proteínas são nada mais nada menos que várias e várias ligações entre aminoácidos, saindo da forma micro para a forma macroscópica, formando particularmente polímeros de cadeias maiores. Outro ponto importante também, que vale dar uma observação, é que toda vez que eu tenho uma ligação peptídica, eu vou ter aqui um carbono dupla O ligado ao nitrogênio. Esse tipo de característica vai me dar uma nova função nitrogenada, que são justamente as funções amidas. Belezinha? Ou seja, toda vez que eu tenho uma ligação peptídica, eu vou ter aqui a formação de uma amida. Muito massa essa parte da química, né? Show de bola! Se gostou desse vídeo, gente, não esquece de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito, se inscreve. Lembre-se que toda semana, vídeo dinâmico, fáceis de química, para você compreender esse fantástico mundo da química. Para vocês aí, um beijo enorme, bons estudos e até mais. Valeu!